Então, vou compartilhar aqui. Bom, pessoal, boa noite. O meu nome é Maicon, eu sou psicólogo aqui em Joinville. Eu acho que algumas pessoas não me conhecem, principalmente quem é de Curitiba. E eu vou me apresentar inicialmente, falar um pouquinho do meu percurso e logo em seguida a gente já começa a apresentação. Eu sou formado aqui em Joinville mesmo, em psicologia, e as minhas duas especializações em neuropsicologia e em psicoterapias cognitivo-comportamentais foram realizadas no IPTC. Então, de antemão, eu já quero agradecer o IPTC, é um motivo de grande orgulho estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês. Em relação à terapia do esquema, eu tenho formação na Weiner Psicologia, em terapia do esquema, e fiz um curso de terapia focada na compaixão, um workshop, na verdade, com o Paul Gilbert, quando ele esteve aqui no Brasil, em 2015, e desde então eu venho estudando um pouquinho terapia focada na compaixão. Um pouco mais recentemente eu tenho orientado alguns trabalhos de conclusão de curso. Eu trabalho no consultório com terapia cognitivo-comportamental e com avaliação neuropsicológica, e também sou professor universitário aqui em Joinville. Ok, gente? Bom, como eu não estou muito ambientado aqui com o Zoom, se alguém tiver alguma dúvida, se tiver qualquer tipo de problema, vocês me avisem, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, como eu não sei o público, não sei o público exato aqui da palestra, a Rosane falou que talvez tenham estudantes e tal. Eu não sei se todo mundo está ciente de todos os conceitos de terapia do esquema, terapia focada na compaixão. Então, eu fiz esse roteirinho aqui para deixar todo mundo mais ou menos a par do que eu vou falar. Inicialmente, eu vou começar falando das terapias cognitivo-comportamentais na atualidade, de uma maneira bastante breve. Em seguida, os fundamentos da terapia do esquema e da terapia focada na compaixão, para aqueles que ainda não têm um conhecimento prévio. E em seguida, eu vou falar das possibilidades de hibridismo teórico e algumas técnicas que eu utilizo na prática clínica. Já faz um tempinho que eu tenho tentado juntar essas duas práticas no meu consultório, inclusive estou escrevendo algumas coisas, e gostaria de compartilhar com vocês, a convite do IPTC, o que eu tenho estudado e o que eu tenho compartilhado com meus alunos e aplicado lá em Joinville, aqui em Joinville. Espera aí que tem um negócio cortando aqui para mim. Bom, para quem já é da área de terapia cognitivo-comportamental, já sabe já sabe muito bem que a gente tem uma espécie de 3 gerações de terapias cognitivo-comportamentais. A primeira geração, ou terceira onda, é considerado behaviorismo, um foco bastante forte no comportamento. Em seguida, houve um rompimento epistemológico e surge uma ênfase bastante forte na cognição, principalmente com Albert Ellis e Aaron Beck. E desde então, a terapia cognitivo-comportamental tem conquistado um espaço enorme a nível mundial. Em seguida, mais ou menos na década de 90, surgem as terapias de terceira geração. Na primeira geração, basicamente, o foco era o comportamento. Na segunda geração, o foco gira em torno, basicamente, da cognição, também do comportamento. Mas a ideia principal é a reestruturação cognitiva. O princípio epistemológico é que a maneira como a gente pensa influencia nossas emoções e comportamentos, de uma maneira bastante simples. E na terceira geração, a gente tem a ideia a gente tem o foco não só na cognição, mas em outros aspectos bem importantes, como aceitação, valores, compaixão.
Não à toa, essas terapias também são chamadas de terapias contextuais. Levando em consideração várias formas de terapia cognitivo-comportamental, há uma certa dificuldade em conceitualizar a terapia cognitivo-comportamental hoje em dia como uma terapia única. Numa tentativa de definição, a Wenzel diz o seguinte: a definição aqui proposta, que vou chamar de TCC integrativa, é de um programa de tratamento estratégico e personalizado que surge a partir de uma conceitualização de caso da apresentação clínica de cada cliente e incorpora estratégias cognitivas, comportamentais e de aceitação, equilibradas com o cultivo e manutenção da relação terapêutica. Então, de maneira resumida, a Wenzel propõe que aquilo que é comum a todas as terapias cognitivo-comportamentais é a conceitualização cognitiva. A partir dessa conceitualização cognitiva, a gente constrói um tratamento personalizado, cada paciente tem o seu tratamento. É um tratamento estratégico, a gente planeja os tratamentos, independente as sessões, independente da linha cognitivo-comportamental. E vocês podem notar aqui também uma espécie de ecletismo técnico. Aqui a gente não está falando só mais de técnicas cognitivas, comportamentais, mas ela já inclui aqui a aceitação. Há uma diferença bastante grande aqui entre estratégias mais cognitivas e de aceitação. Enquanto as cognitivas têm a ideia de mudar o conteúdo do pensamento, as estratégias de aceitação focam mais na maneira como a gente lida com esses pensamentos. E junto a isso, há também uma ênfase maior na relação terapêutica, não só aquela ideia de empirismo colaborativo do Beck para o paciente aderir ao tratamento, mas a relação terapêutica como um mecanismo de mudança. Bem, nos últimos anos, eu tenho observado em livros, em congressos, uma enxurrada de discussões, um monte de grandes autores discutindo teorias, apresentando seus trabalhos, justamente nessa ideia de integração, o que eu concordo bastante. Só que uma dificuldade que eu observo, eu não sei se é uma dificuldade somente minha, é na integração epistemológica de todas essas formas de psicoterapia. Alguns modelos, como por exemplo, ACT, terapia de aceitação e compromisso, uma base epistemológica bastante diferente da terapia beckiana. Então, essa integração epistemológica, eu acho que tem que ser feita com bastante cuidado. Eu prefiro estudar 2, 3 abordagens que tenham uma coerência epistemológica e, a partir disso, incluir técnicas de outras abordagens, minimizando a chance de fazer uma salada de técnicas, digamos assim, com bases epistemológicas diferentes. Dito isto, aí vem a minha ideia de juntar a terapia do esquema e a terapia focada na compaixão. São terapias que têm uma base epistemológica bastante parecida, são congruentes e, no meu entendimento, facilmente facilmente compartilham teorias muito próximas e, de certa forma, são complementares. Na minha prática clínica, basicamente, eu utilizo terapia beckiana, terapia do esquema e terapia focada na compaixão, e de vez em quando, técnicas da ACT, algumas ideias da terapia comportamental dialética, e evito, por enquanto, fazer uma mistura de bases epistemológicas. Eu pretendo mostrar para vocês que, se a gente integrar a terapia do esquema e terapia focada na compaixão, elas estão de acordo com essa proposta da Wenzel, de um programa estratégico, com base na conceitualização, que tem um ecletismo técnico. As duas terapias focam bastante na relação terapêutica e elas são, como eu acabei de dizer, epistemologicamente congruentes. Ok, gente? Como eu comentei antes, eu não sei se todos vocês têm conhecimentos de terapia do esquema e de terapia focada na compaixão. Então, brevemente, eu vou explicar alguns conceitos fundamentais para depois vocês conseguirem compreender as relações que eu costumo fazer no consultório.
Primeiro, em relação à terapia do esquema. Ela inicialmente foi voltada para problemas psicológicos, as quais a terapia cognitiva do Beck não dava conta, segundo o Jeffrey Young. Ela foi criada por esse rapaz aí da foto, que é o Jeffrey Young, que esteve aqui no Brasil ano passado, e ele tratava com bastante eficácia vários problemas, como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, com a terapia cognitiva tradicional do Aaron Beck, mas se defrontava com dificuldade quando tinha que tratar pacientes com problemas mais graves, mais enraizados, como os transtornos de personalidade. Insatisfeito com alguns modelos, basicamente ele resolveu criar o modelo de terapia dele. Ela surgiu para tratar transtornos de personalidade, mas hoje é utilizada em vários outros problemas psicológicos, transtornos alimentares, por exemplo. É feita terapia do esquema em grupo, de casal e até mesmo de criança. É uma abordagem integrativa, ela é considerada uma terapia cognitivo-comportamental, mas integrou desde o início aspectos da psicanálise, da Gestalt, Muito. alguns aspectos do construtivismo, teoria do apego, principalmente. Então, é um sistema de terapia aberto, mas ainda assim mantendo uma coerência epistemológica. Na terapia do esquema, a ênfase é no nível mais profundo de cognição, que o Young chama de esquema inicial desadaptativo. Na terapia beckiana, para quem está começando agora na especialização, normalmente a gente começa identificando os pensamentos automáticos, a gente vai reestruturando esses pensamentos e aí aos poucos vai chegando na crença central. Na terapia do esquema é diferente, a gente começa lá nos níveis mais profundos, enraizados. O nível de afeto na terapia do esquema é bem maior do que nas terapias mais convencionais, e a gente usa a relação terapêutica como um veículo de mudança. O Young esteve aqui no Brasil ano passado e focou bastante isso. O bom uso da relação terapêutica por si só já é um bom caminho andado para o paciente alcançar os seus objetivos. Um conceito fundamental da terapia do esquema é o conceito de esquema inicial desadaptativo. Bom, o que é um esquema inicial desadaptativo? Basicamente é um tema ou padrão amplo, difuso. Ele é formado não só por cognições. Aqui tem uma diferença bem importante em relação à terapia beckiana. Um esquema mental, ele é composto de cognições, memórias, emoções, sensações, que podem ser relacionadas a nós mesmos, ou a outros, ou aos relacionamentos com as demais pessoas. Ele é desenvolvido, uma coisa importante aqui em relação a esse conjunto, a esses esquemas, é que muitas vezes eles se manifestam não apenas por cognições, mas por memórias, sensações corporais, daí a ênfase de focar bastante nos aspectos emocionais. Em, algum, em alguns esquemas, a gente não vai observar um conteúdo cognitivo claro, mas sim manifestações mais corpóreas. Esses esquemas eles começam a ser desenvolvidos na infância ou adolescência e são elaborados ao longo da vida. Eles são autoperpetuáveis. Se eles não tiverem tratamento, muito provavelmente o indivíduo vai morrer com esses esquemas emocionais porque eles influenciam o indivíduo a agir de um modo que confirma cada vez mais esses esquemas. E para ser considerado um esquema inicial desadaptativo, ele tem que ser disfuncional em nível profundo, significativo. O Young propõe 18 esquemas. Inicialmente, esses esquemas estavam descritos, agrupados, melhor dizendo, em 5 grandes categorias. Atualmente, houve uma revisão e esses esquemas foram alocados, rearranjados em 4 grandes categorias, que são as seguintes. Na terapia do esquema, essas categorias são chamadas de domínios. Eu vou citar muito brevemente aqui cada um deles para vocês terem uma ideia. No domínio de desconexão e rejeição, a gente tem um esquema de privação emocional, que pode ter várias características, sendo que uma característica marcante é uma crença não muito clara de que não se pode contar com ninguém.
uma sensação de estar sozinho, uma espécie de vazio emocional. Pode também envolver a ideia de que faltou atenção, carinho, afeto, e que as pessoas não vão conseguir suprir essas necessidades emocionais. No esquema de isolamento social, a pessoa normalmente acredita que ela é muito diferente das outras pessoas, é aquela sensação de que a gente não se encaixa nos grupos sociais. No esquema de inibição emocional, o indivíduo tem bastante dificuldade de demonstrar, de expressar as emoções. Podem ser emoções agradáveis ou desagradáveis. No esquema de defectibilidade e vergonha, uma crença bastante forte dentro desse esquema é que eu não sou digno de ser amado. As pessoas acreditam que não são dignas de receber amor das outras pessoas. Acredito que tem um defeito muito grande. Isso seria vergonhoso caso outras pessoas descobrissem. No esquema de desconfiança e abuso, há uma crença subjacente de que os outros podem abusar de nós mesmos intencionalmente, de várias maneiras. E o esquema de negativismo e pessimismo, o nome já é bem representativo, tem a crença de que tudo vai dar errado. Então, é um pessimismo generalizado em relação a várias atividades da vida. No segundo domínio, chamado autonomia e desempenho prejudicados, a gente tem o esquema de dependência e incompetência, cujo tema é de que eu não dou conta de lidar com as coisas cotidianas do dia a dia. O esquema de abandono, que antes estava no primeiro domínio, tem a pessoa que tem esse esquema tem um medo bastante grande de ser abandonado, de uma ideia de que os relacionamentos não são duradouros, e quando se defrontam com um abandono real ou imaginado, surgem sentimentos normalmente de desespero. No esquema de fracasso, o indivíduo acredita que fracassou, está fracassando ou vai fracassar, aqui mais relacionado a situações acadêmicas ou esportivas, há uma comparação com outros indivíduos. No esquema de subjugação, o indivíduo se submete com medo de sofrer alguma retaliação, portanto ele não expressa emoções, sentimentos, opiniões. No esquema de emaranhamento, o indivíduo é muito conectado, simbiótico com uma outra pessoa, normalmente pai, mãe, e muitas vezes não tem um senso de self separado dos outros. No esquema de vulnerabilidade ao dano, há um medo importante de sofrer alguma doença ou algum dano ambiental, como assalto, é um medo constante de que alguma coisa ruim vai acontecer. E o esquema de busca de aprovação e reconhecimento, nesse esquema, a pessoa faz uma série de coisas, de comportamentos, atividades, visando a qualquer custo obter aprovação e reconhecimento dos outros, porque isso melhoraria sua autoestima. A autoestima de pessoas com esse esquema depende muito do que os outros vão pensar. No terceiro limite, no terceiro domínio, nós temos dois chamados limites prejudicados. A gente tem dois esquemas, arrogo e grandiosidade. Aqui há um senso de superioridade e uma ideia de merecimento. Eu mereço fazer coisas, mereço que os outros façam coisas para mim, e eu também não preciso muito cumprir regras sociais. Esses são os pensamentos típicos. Segundo, autocontrole, autodisciplina insuficiente. Aqui o indivíduo tem dificuldade de controlar as suas emoções, manejar bem o estado emocional e uma certa dificuldade de disciplina, de organização, de planejamento, de fazer o que é necessário e de terminar aquilo que inicia. Por fim, a gente tem o quarto domínio, padrões e responsabilidades excessivas. Dentro desse domínio, nós temos o autossacrifício, uma ênfase no cuidado em relação às outras pessoas, em detrimento do meu cuidado. Eu foco muito mais esforço para ajudar os outros do que para fazer coisas para mim, o que causa uma série de problemas. O esquema de padrões inflexíveis, hipercriticismo. Aqui o indivíduo tem altos objetivos internalizados e faz de tudo para alcançar esses objetivos.
E uma série de outras características, como crenças muito fixas de como as coisas devem ser, uma pressão temporal para alcançar objetivos, perfeccionismo e crítica quando não consegue aquilo que precisa, aquilo que ele acha que é o certo. Por fim, a postura punitiva tem o tema aqui é que o indivíduo ele pune a si mesmo quando não consegue ou quando acha que cometeu algum erro e pode acontecer também de punir outras pessoas. Então, gente, de maneira voando, assim, muito resumida, esses são os esquemas iniciais desadaptativos propostos pelo Jeffrey Young. Como que esses esquemas são originados? Como surgem esses esquemas? Através da frustração nociva de necessidades emocionais, o Young propõe que nós temos necessidades emocionais básicas, como carinho, amor, afeto, o senso de identidade, limites, espontaneidade, lazer. Quando repetidamente essas necessidades são frustradas por nossos cuidadores, há uma chance maior de desenvolvermos um ou mais esquemas iniciais desadaptativos. Outra coisa que junta com o primeiro aspecto são as experiências de vida precoces, como traumatizações, excesso de experiências boas, por exemplo, quando a criança é muito mimada, muito elogiada, mesmo quando não faz coisas tão legais, e as internalizações, né? São comportamentos, atitudes, pensamentos que nós vamos internalizando a partir da convivência com os nossos cuidadores. E também em relação ao ambiente onde a gente vive, né? Escola, jardim de infância e assim por diante. E, além disso, o temperamento tem um papel bastante importante também no desenvolvimento ou não desses esquemas iniciais desadaptativos. O temperamento, resumidamente, é um aspecto mais biológico da personalidade. Esses esquemas, uma vez ativados, provocam bastante dor emocional e o indivíduo pode lançar uma, duas ou até três estratégias de enfrentamento que só confirmam o esquema ao longo do tempo. Num primeiro momento, elas até podem aliviar um pouco a dor emocional provocada pelo esquema, mas ao longo do tempo eles acabam perpetuando. Uma estratégia é a resignação, uma entrega, uma manutenção do esquema, isso porque quando a gente vai resignando dentro do esquema, a gente vai mantendo uma sensação de familiaridade, de coerência, e a gente não está programado para ser incoerente naquilo que a gente é, naquilo que a gente pensa. Então, por mais que essa manutenção, essa entrega ao esquema cause desconforto, é aquilo que a gente tem, é aquilo que a gente está acostumado. Na evitação, eu faço estratégias cognitivas, comportamentais ou emocionais para evitar que o esquema seja ativado. E a compensação é uma espécie de contragolpe. Eu faço o oposto daquilo que o esquema me diz, numa tentativa de não sofrer com as consequências desse esquema. Depois de um certo tempo de terapia do esquema, utilizando o conceito de esquemas iniciais desadaptativos, o Young percebeu que era muito difícil trabalhar com alguns pacientes, como, por exemplo, pacientes com transtorno narcisista e borderline. Principalmente porque borderline, por exemplo, é um paciente que normalmente tem todos os esquemas, ou quase todos. Então, manejar esses esquemas é muito difícil, né? A ativação deles é muito brusca, ele vai e volta o tempo todo. Então, monitorar, identificar exatamente qual esquema é ativado se tornou um desafio. Por essas e outras, ele criou o conceito de modos. O que é um modo, gente? Nada mais é do que a manifestação conjunta de alguns esquemas ou de estratégias de enfrentamento. Esses modos, aqui tem uma pequena diferença, eles podem ser desadaptativos ou adaptativos. Enquanto os esquemas iniciais desadaptativos são traços de personalidade que ficam no nosso inconsciente cognitivo, ou seja, são permanentes, os modos são estados emocionais que vão e vêm. Um modo nada mais é do que um estado emocional no aqui e agora.
é o que está ativado nesse exato momento em cada um de vocês. Existem 4 categorias de modos. Os modos crianças, são 4 tipos de modo criança. Criança vulnerável, basicamente, é quando o indivíduo sofre com a dor emocional dos esquemas ativados, quando a gente está triste, decepcionado, vulnerável, ansioso, ou seja, quando aquela nossa criança interior está ativada e a gente sofre como se de fato fosse uma criança pequena, sozinha, abandonada. O modo criança zangada é quando a gente manifesta raiva, quando a gente precisa de alguma coisa, de uma necessidade emocional e não é atendido. O modo criança impulsiva, indisciplinada, é ativado quando o indivíduo procura satisfazer suas necessidades emocionais sem levar em consideração as consequências negativas que isso pode trazer, tanto para si mesmo quanto para outras pessoas. E ainda o modo criança feliz, que não é um modo desadaptativo. Ele é um modo benéfico e significa momentos de contentamento, de lazer, ausência de necessidades emocionais não atendidas. Basicamente, quando a gente está feliz, está bem, né? A vida está boa. Os estilos de enfrentamento, modos, estilos de enfrentamento, eles correspondem aos 3 estilos de enfrentamento que eu acabei de explicar. O capitulador complacente seria a resignação, o protetor desligado seria a evitação e o hipercompensador ou hipercompensadora, mesmo nome. Há também uma categoria chamada pais disfuncionais, e aqui a gente tem 2 grandes esquemas. Pai e mãe punitivo. Normalmente esse esquema é manifestado por pensamentos automáticos, é quando a gente está se punindo, se julgando, se criticando muito ou criticando outras pessoas, na medida que a gente não consegue ou os outros não atendem às nossas necessidades. E pai e mãe exigente é quando a gente está se cobrando o tempo todo para alcançar metas, objetivos, uma pressão temporal para estar sempre fazendo mais e mais e mais. Embora o nome o nome seja pais disfuncionais, não é necessariamente a internalização de um pai e da mãe, pode ser de um irmão mais velho, de um professor, enfim, de qualquer outra pessoa que tenha sido significativa. E a gente também tem o modo adulto saudável, que é a parte executiva do nosso self, aquela parte que não foge dos problemas e tenta resolver os problemas de uma maneira bastante adaptativa. Construir e fortalecer o adulto saudável é parte essencial dos trabalhos com modos, na terapia do esquema. Em relação às estratégias e objetivos da terapia do esquema, a gente vai lançar mão de intervenções cognitivas, vivenciais e comportamentais, não apenas cognitivas e comportamentais, as estratégias vivenciais ou emocionais têm um papel essencial na terapia do esquema, porque por vários motivos, sendo que um desses motivos é que alguns desses esquemas são pré-verbais, são originados muito antes da linguagem mais sofisticada, então eles se manifestam bastante através de emoções. Portanto, são armazenados em áreas emocionais. Se a gente trabalhar só com técnicas cognitivas, a gente não vai acessar alguns grupos de esquemas. Há uma ênfase bastante forte na relação terapêutica, existem 2 grandes posturas terapêuticas, que é a reparação parental limitada e a confrontação empática. Outro objetivo é alteração das estratégias de coping. Então, quando esse paciente está curado, digamos assim, ele vai deixar de usar resignação, evitação ou compensação. Ele vai encontrar estratégias mais satisfatórias para lidar com os esquemas iniciais desadaptativos. O objetivo, como eu disse ainda há pouco, forte, é fortalecer a nossa parte mais executiva. E o objetivo último é a cura dos esquemas. A cura do esquema não significa você eliminar esses esquemas. Uma vez originado, ele fica armazenado em várias áreas cerebrais, inclusive na amígdala cerebral,
E do ponto de vista evolutivo, não é útil que a gente esqueça problemas. O que vai acontecer quando a gente fala de cura do esquema é que ele vai ser ativado com menos frequência. Quando for ativado, as emoções são menos intensas e o indivíduo mais rapidamente vai perceber a ativação desses esquemas e utilizar outras estratégias que não sejam evitação, resignação ou compensação. Ok, gente? Estou um pouquinho preocupado com o tempo aqui, tá? Mas acho que vai dar tudo certo. Em relação à terapia focada na compaixão, esse é o Paul Gilbert, ele é inglês e também começou com a terapia cognitiva mais tradicional e depois de um certo tempo criou o seu sistema de terapia que se chama terapia focada na compaixão, que é um sistema terapêutico dentro das chamadas terceira onda de terapias cognitivo-comportamentais. Não vai dar tempo de explicar esses detalhes aqui, gente, mas a terapia focada na compaixão é uma terapia cognitiva com forte ênfase evolucionista, tem influências da psicologia social, do desenvolvimento, várias coisas do budismo, principalmente técnicas, e muitas pesquisas em neurociências, né? Das terapias cognitivo-comportamentais que eu conheço, com certeza essa aqui, na minha opinião, é uma das que mais tem estudos neurocientíficos corroborando as suas teorias. A terapia focada na compaixão, ela tem 3 grandes pilares: perspectiva evolucionista da mente, sistemas de regulação do afeto e o modelo biopsicossocial da vergonha. Eu vou explicar resumidamente cada um deles. De uma maneira bastante grosseira, gente, lógico que a gente sabe que as complexidades do sistema nervoso são muito mais fortes, grandes do que essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas eu vou seguir aqui a ideia do Paul Gilbert e explicar que o cérebro basicamente tem 3 grandes áreas. Ele chama de cérebro reptiliano, sistema emocional límbico e neocórtex, o que eu imagino que já é bastante conhecido para vocês. Bom, em relação ao nosso cérebro mais primitivo, reptiliano, que a gente compartilha com répteis, digamos assim, surgiu mais ou menos há 500 milhões de anos atrás e é responsável por, entre aspas, briga, sexo, caça, território. Aqui a gente não está falando muito de afeto ainda, de emoções, a gente está falando basicamente de instintos. Há cerca de 200 milhões de anos atrás, surgiram os mamíferos já com um sistema emocional, sistema límbico, várias áreas, como amígdala cerebral, hipocampo. E aqui a gente já está falando de cuidado, de alianças, de brincadeiras, de emoções como amor, alegria, raiva, medo e assim por diante. E só há cerca de 2 milhões de anos atrás começam a surgir o neocórtex, com pensamento simbólico, autoconsciência, na ideia de que eu sou eu, vocês são vocês, metacognição, planejamento, antecipação e assim por diante. Então, a gente compartilha, o nosso cérebro contém, entre aspas, 3 grandes sistemas que têm prioridades diferentes. No trabalho da terapia focada na compaixão, explicar isso daqui para o paciente é uma das primeiras etapas, isso ajuda muito em vários aspectos, gente. Qual o problema dessa interação aqui entre esses cérebros diferentes? O Paul Gilbert, ele simplifica bastante, chamando de cérebro antigo e cérebro novo. No mínimo, 2 grandes problemas podem ocorrer aqui. Um deles são os loopings, ou seja, a maneira como o cérebro interage, esses 3 grandes sistemas interagem, podem ocasionar uma série de problemas. É como se fosse o cachorro aqui correndo atrás do rabo. Vou dar um exemplo para vocês. Se um cachorrinho, por exemplo, sobe a escada e tal, ou vem correndo quando o dono chega em casa, pode até dar uma aceleradinha ali no coração dele e tal, mas como ele não tem neocórtex, ele está pouco se lixando ali para aquela aceleração cardíaca. Já uma pessoa ansiosa, mesmo numa situação
boa, uma atividade física, por exemplo, se ele percebe uma aceleração cardíaca ou qualquer outro sinal do corpo, ou seja, uma manifestação do, do cérebro antigo, emocional, ele pode interpretar isso como um sinal de transtorno de pânico. Então, a gente criou ao longo do tempo a capacidade de interpretar os nossos estados emocionais, o que pode trazer uma série de benefícios ou malefícios. Tente relacionar isso com as ruminações, a depressão e as preocupações da ansiedade. Um exemplo bastante conhecido que ele usa é a ideia da zebra. Existe um livro conhecido chamado Por que as Zebras Não Têm Úlceras? E foi daí que o Paul Gilbert tirou essa ideia. E ele fala mais ou menos o seguinte: uma zebra, se ela estiver pastando lá com as outras zebras, vamos supor que uma dessas zebras fique com sede e vai tomar água no único local da savana que tem água, numa poça, alguma coisa nesse sentido. Quando ela sai da segurança de estar com outras zebras, ela vai ativar emoções de alerta. Então, vocês imaginam uma zebra e tal, ela chegou lá na poça d'água, está tomando água, e de repente surge um leão e quase pega essa zebra. Então, aqui representando como esse leão correndo atrás dela. Só que a zebra é muito rápida, consegue escapar, né? O leão não consegue correr durante tantos metros, e a zebra escapa. Corre um tanto e tal, e chega novamente ao local onde as outras zebras estão, hipoteticamente. Chegando nesse local, ela percebe que não tem mais sinal de ameaça nenhum. O que acontece, gente, com a zebra? Baixou o estresse. Agora vocês imaginem se o ser humano fosse a zebra, e se a zebra tivesse o cérebro mais racional que a gente tem. O que aconteceria se vocês quase fossem mortos e precisassem voltar ao mesmo local no dia seguinte? Oh, meu Deus, quase morri. Como teria sido horrível morrer com um leão mordendo meu pescoço. Amanhã pode ser meu próximo dia, pode ser meu último dia, melhor dizendo. Entendem? Então, essa capacidade de reflexão ajuda por uma série de motivos, mas acaba amplificando sinais corporais ou ideias, enfim, que muitas vezes não têm perigo algum. E um outro problema que pode acontecer são os conflitos, né, entre áreas diferentes. Cada sistema cerebral, cérebro velho, cérebro novo, tem prioridades diferentes e o que é motivo de conflito. E muitas vezes a gente vai ter que fazer uma escolha e nunca vai resolver esse conflito. Um exemplo bastante simples para vocês entenderem um pouquinho melhor é uma pessoa que gosta de comer muito, ou seja, cérebro antigo, querendo prazer, emoção, e o cérebro novo falando: olha, se você comer muito, logo você vai se ferrar, você vai ter problemas e tal, você vai ter colesterol, coisas do tipo. E basicamente a gente nunca vai se livrar disso. Ok, gente? Um outro pilar da terapia focada na compaixão são os três grandes sistemas de regulação do afeto. O primeiro grande sistema é o sistema de defesa e ameaça. Aqui a gente está procurando por proteção e segurança. Quando esse sistema está ativado, a gente aciona, digamos assim, emoções como raiva, ansiedade, aversão, nojo. Esse sistema nós compartilhamos com basicamente todas as espécies e a gente só está aqui hoje em dia por causa deles, senão a gente já teríamos sido extintos. Um problema importante aqui é que a nossa própria capacidade de mentalização, ou seja, nossas crenças, podem ativar esse sistema de luta ou fuga. Se eu pensar, por exemplo, que eu sou muito incompetente, automaticamente eu posso ativar esse sistema e ficar ansioso, com preocupação, será que eles estão entendendo mesmo? E se isso acontecer, automaticamente meu sistema fisiológico vai responder de uma forma não muito adaptativa para mim continuar dando essa palestra. Vai ativar meu sistema nervoso simpático, hormônios como adrenalina, cortisol, que não favorece muito, nesse caso, o pensamento reflexivo. Um outro sistema de regulação do afeto é o sistema de procura por recursos e recompensas. Aqui, basicamente, num primeiro momento,
a gente tem uma motivação para alcançar metas, objetivos em termos evolutivos. Na savana, por exemplo, esse sistema foi super importante para guiar o indivíduo, motivar o indivíduo a buscar recursos para a sobrevivência. Hoje, nós ativamos esse sistema para lidar com trabalho, busca de recursos para comprar casa, carro, metas relacionadas a status social. E quando a gente consegue alcançar alguns desses objetivos, a gente tem o prazer, a satisfação, o que influencia a gente fazer novamente esses comportamentos. O problema aqui está relacionado a objetivos que não fazem parte dos nossos valores e quando a gente tem metas muito altas e não consegue, de certa forma, atingir essas metas. Por exemplo, se você tem uma meta de estudar numa grande universidade ano que vem. Se você não conseguir isso, há uma grande chance de você se frustrar e ativar logo em seguida o sistema de luta e defesa e ameaça. Os autores falam uma coisa bastante nítida que atualmente na sociedade contemporânea a gente fica transitando basicamente entre esses dois grandes sistemas, o sistema de defesa e ameaça e o sistema de procura por recursos e recompensas. Transtorno bipolar também está relacionado a uma disfunção desse sistema e as adições, Não, né? peraí. Por exemplo, compras compulsivas, jogo patológico, segundo Paul Gilbert, é uma disfunção, digamos assim, desse sistema de busca de procuras e recompensas. E a gente tem um terceiro sistema de regulação do afeto, que é o sistema de afiliação calor e afeto, em que é responsável pela tranquilidade, que a gente está falando de ligação, de segurança, de contentamento. Quando eu não estou fugindo de um predador, quando eu não estou preocupado com emprego, com desemprego, com Covid, e quando eu não estou em busca de conquistar uma meta, eu entro nesse sistema de tranquilidade em que está relacionado à liberação de oxitocina, endorfinas e ativação do sistema nervoso parasimpático. O foco da terapia focada na compaixão é ativar esse sistema para esse sistema de afiliação calor e afeto via foco na compaixão para regular de certa forma os outros dois, dar uma equilibrada, digamos assim. E o outro sistema, o outro pilar da terapia focada na compaixão é o papel importante que a vergonha tem na construção do self. Basicamente, o Paul Gilbert diz que nós temos motivos inatos, né, para pertencer a grupos e para formar apego, e a gente tem, por causa disso, uma necessidade essencial de criar afeto positivo na mente das outras pessoas. Quando a gente consegue criar afeto positivo na mente dos nossos cuidadores, tá tudo ok. A gente tende a ver o mundo de uma maneira mais segura. Eu vou sentir vergonha de uma maneira transitória, esse tipo de vergonha que a gente sente de situações cotidianas. Agora, quando tenho experiências pessoais de vergonha, por exemplo, quando a minha família é muito crítica, quando eu tenho rótulos negativos persistentes, quando eu sou abusado, quando o meu grupo social faz bullying, discriminação, preconceito, quando eu sou estigmatizado, quando todas essas coisas acontecem de uma maneira repetitiva, há uma grande chance de eu criar vergonha externa. A vergonha externa, no modelo da terapia focada no compaixão, é como eu me vejo de forma negativa na mente das outras pessoas. Eu interpreto que os outros me veem de uma maneira bastante deletéria. Isso está no centro a vergonha externa está no centro do modelo de vergonha do Paul Gilbert. Quando eu começo a me ver negativamente na mente das outras pessoas, eu posso ter dois caminhos. A vergonha interna, onde eu aceito isso que supostamente está na mente das outras pessoas e e acabo me submetendo e me autocriticando numa tentativa de me corrigir. Aqui tem uma relação forte com o autocriticismo. Se eu acho que as outras pessoas me veem de uma forma negativa, eu vou me criticar, me punir, tentar melhorar o máximo possível para tentar ser bem visto na mente das outras pessoas. E eu posso ir para o outro lado,
que é o contra-ataque. Nesse sentido, eu não aceito a vergonha, eu não vou aceitar que as outras pessoas pensem isso de mim, eu vou contra-atacar, eu vou humilhar as outras pessoas para que as outras pessoas supostamente não enxerguem aquilo que eu acho que eu sou. O antídoto na terapia focada na compaixão para lidar com isso é a compaixão. O que é a compaixão no modelo da terapia focada na compaixão? Nada mais é do que, aliás, é bem complexo, aqui é super resumido. A compaixão é uma combinação de emoções, motivações, pensamentos e comportamentos que abre alguém ao sofrimento do outro ou de si mesmo, levando a compreender o sofrimento numa atitude não avaliativa, bem como atuar tendo em vista o alívio do mesmo. O Paul Gilbert vai dizer que existem duas psicologias na compaixão. A primeira psicologia, ele usa esse termo, é você se sensibilizar com o sofrimento dos outros ou de si próprio. Só que isso não é suficiente, você se sensibilizar sem se julgar, né? Tomar conhecimento do teu sofrimento. Você precisa atuar, fazer alguma coisa para aliviar o teu sofrimento. Se você não fizer nada para aliviar o teu sofrimento e ou o sofrimento das outras pessoas, basicamente a tua compaixão está incompleta. E o Paul Gilbert também empresta o conceito da Kristin Neff, que é uma grande autora também de terapia focada de compaixão, né? É o modelo de terapia focada na compaixão do Paul Gilbert. A compaixão, nesse caso, englobaria a bondade, a humanidade comum e mindfulness. A bondade incluiria um senso de ser bondoso consigo mesmo quando a gente erra, amoroso, ao contrário de ser muito crítico quando a gente comete algum erro. A humanidade em comum estaria relacionada a identificar que o ser humano é um ser em constante evolução e que a gente está junto nesse barco, né? Todo mundo erra, então não teria motivo para se sentir envergonhado por você supostamente estar sofrendo ou ter cometido algum erro. O contrário disso seria o isolamento. E mindfulness é você entrar em contato com as suas emoções, teus sentimentos, ao contrário de esquiva constante desses processos ruins. A filosofia básica da terapia focada na compaixão. Todos nós estamos aqui com o cérebro, emoções e senso de self construídos socialmente que não escolhemos, mas temos que desvendar. E outra ideia bastante clara, viver envolve lidar com tragédias o tempo todo, ameaças, perdas, doenças, mortes e assim por diante. Ele vai dizer que o ser humano não tem culpa de nascer onde nasceu, não tem culpa de ter esse cérebro complicado, mas a gente tem responsabilidade para fazer alguma coisa porque outras pessoas não farão. A terapia focada na compaixão visa o manejo do sofrimento humano e que o paciente seja menos hostil consigo mesmo. Os objetivos do tratamento, gente. Aliviar o sofrimento humano, que tem uma coisa bastante importante. Não é você eliminar o sofrimento humano. Não há nenhuma possibilidade de a gente se livrar do sofrimento para sempre. Por isso, uma filosofia básica é que a gente está em constante contato com o sofrimento. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai sofrer do jeito que nós estamos sofrendo agora. Um objetivo importante é equilibrar a atuação dos sistemas de regulação do afeto, promovendo o sistema de afiliação, calor e afeto. Então, na terapia cognitivo-comportamental mais tradicional, pensando, por exemplo, num transtorno de ansiedade, técnicas básicas de dessensibilização, a gente atua bastante diretamente no sistema de luta ou fuga, enquanto que na terapia focada na compaixão, a gente vai regular esses outros sistemas, estimulando cada vez mais aquele sistema de calor, de afiliação, através de técnicas de compaixão. Um objetivo importante é buscar uma autoidentidade compassiva, ao invés de um senso muito crítico consigo mesmo. Um aspecto super importante, né? Quando o terapeuta, na terapia focada na compaixão, tem um interesse genuíno pelo paciente, quando ele é caloroso, quando tem
quando o paciente percebe que a relação terapêutica é genuína e quando ela é afetiva, digamos assim, automaticamente, ao longo do tempo, a própria postura do terapeuta vai ativando o sistema de afiliação calor e afeto do paciente, ou seja, vai tranquilizando. E algo bastante importante também é que o terapeuta focado na compaixão precisa ser compassivo. Se um terapeuta for muito crítico consigo mesmo, dificilmente ele vai conseguir ser compassivo com o paciente. Quando eu fiz o workshop com o Paul Gilbert, eu lembro que ele focava bastante nessa ideia. O treino autocompassivo é primordial para o terapeuta conseguir fazer um trabalho bem feito. Ok, gente? Bom, acho que eu estou mais ou menos assim dentro do tempo que eu planejei, meia hora para cada coisa. Falei um pouquinho da terapia do esquema, um pouco da terapia focada na compaixão, e agora eu quero falar um pouco das minhas ideias aqui sobre como tenho feito algumas intersecções teóricas, tanto teóricas quanto técnicas, que têm me facilitado bastante na prática clínica, tá? Só citando aqui algumas intersecções teóricas, ou seja, coisas que eu acho que epistemologicamente são complementares. Tanto a terapia focada na compaixão quanto a terapia do esquema dialogam bem com o evolucionismo, com biologia, ao contrário de outras vertentes mais cognitivo-comportamentais. Ambas, principalmente a terapia do esquema, se baseia muito na teoria do apego, do John Bowlby, uma teoria que eu gosto bastante, e ambas também dialogam com as neurociências, mais a terapia focada na compaixão. Ambas falam, de certa forma, de necessidades emocionais, coisas inatas. O conceito de necessidades básicas é essencial na terapia do esquema. E o Paul Gilbert também fala do nosso instinto de ser gostado, amado dentro da mente das outras pessoas. Então, ao contrário também de outras terapias, a gente já nasce com tendências que vão sempre se relacionar com o ambiente. Ambas as abordagens são integrativas, elas têm um modelo teórico muito claro, muito nítido, coerente, mas elas são abertas a técnicas, principalmente de outras abordagens. E elas são transdiagnósticas, são mais focadas nos processos individuais do que no transtorno em si, o que é algo que tem sido bastante discutido hoje em dia dentro das terapias cognitivo-comportamentais. Ambas utilizam estratégias de imagens mentais, isso é também muito claro, muito forte na terapia do esquema. Ambas privilegiam o histórico de vida do paciente, logo a conceitualização dessas terapias enfatiza bastante uma boa entrevista inicial para a gente conhecer vários aspectos infantis. E um outro aspecto importante é que ambas estimulam o autoconhecimento do terapeuta. Na terapia do esquema, ano passado, o Jeffrey Young falava bastante no quanto o terapeuta precisa se conhecer, monitorar os seus esquemas na relação terapêutica. E, como eu acabei de falar, o terapeuta focado na compaixão, ele precisa ser compassivo consigo mesmo, de modo que ele consiga ser compassivo com outras pessoas, com os clientes também. Então, eles têm, na minha opinião, essas duas terapias têm algumas intersecções, e eu vou falar aqui de algumas delas, tá, gente? Num primeiro momento, eu acho que a teoria da vergonha, do papel importante que a vergonha tem na construção do self, ajuda a entender pelo menos alguns esquemas iniciais desadaptativos. Eu quero jogar aqui essa ideia e depois a gente pode dialogar para ver se vocês concordam ou não. Ainda não formalizei muito, mas tenho pensado que há bastante sobreposição entre o conceito de vergonha e o esquema de defectividade / vergonha. A estratégia de compensação no esquema de defectividade envolve aquele contragolpe de você atacar os outros para não ser atacado, que é basicamente uma estratégia que o Paul Gilbert descreve para lidar com a vergonha, acabei de citar. No esquema de busca de aprovação, por exemplo, há uma ideia de ser gostado, de sempre buscar ser bem visto pelos outros, né? De fazer coisas que nem são genuínas,
mas com o objetivo de melhorar a autoestima a partir do momento que os outros me elogiam, me reconhecem de alguma maneira. No esquema de subjugação, pode ser que ocorra uma relação, porque você acaba se subjugando, não demonstrando suas emoções, tuas opiniões, teus desejos e tal, por medo de alguma retaliação. Isso estaria, hipoteticamente, relacionado àquela estratégia de vergonha interna, de submissão, de autocrítica. E o esquema de postura punitivo talvez seja mais fácil de correlacionar no sentido do autocriticismo. Quando o autocriticismo é muito forte, segundo a terapia focada na compaixão, o indivíduo literalmente tem ódio de si mesmo. É uma parte do self batendo com muita força em outros aspectos emocionais. Um ponto importante que eu acho que não é tão focado na terapia do esquema é o papel da vergonha. Exceto no esquema de defectibilidade, que fala um pouco, nos outros, pelo menos nas literaturas nacionais, eu não vejo muito falando da vergonha. E quando eu fui entendendo um pouco mais do quanto a vergonha é importante, eu percebi que em alguns pacientes, por trás da ansiedade, por trás do medo, por trás de emoções como raiva, estava lá a vergonha implícita, né, como uma emoção de base, e não a ansiedade, não o medo. Então, eu sugiro que a gente preste um pouco mais atenção na vergonha. Assim, quando eu estava fazendo a especialização, tanto de terapia cognitiva como a formação em terapia do esquema, que foi na Weiner Psicologia, como eu disse, um local bem conceituado. Eu não lembro muito da vergonha ser tão explorada dentro da terapia do esquema. Uma outra coisa que me ajudou a entender aqui, algumas estratégias evitativas, é o medo da compaixão, que eu vou voltar a falar mais à frente, tá, gente? O que o Paul Gilbert chama de medo da compaixão, basicamente, é uma evitação de sentir emoções compassivas ou qualquer outra emoção que seja prazerosa. Eu acho que isso pode explicar, em boa parte, algumas estratégias de evitação, principalmente no esquema de inibição emocional, privação emocional, né? Uma vez que sentir emoções prazerosas pode provocar uma série de medos, digamos assim. Quando eu me entrego para outra pessoa, eu vou ter que lidar com situações às quais eu não estou acostumado. E eu acho que também a gente pode entender um pouco melhor essas estratégias evitativas, que a terapia do esquema fala bastante, entendendo esse conceito de medo da compaixão que o Paul Gilbert fala. Depois eu vou falar um pouquinho mais, talvez fique um pouco mais claro. Esse esqueminha aqui, gente, eu tenho feito com os pacientes, tá? E eu particularmente tenho gostado bastante, que é integrar as duas teorias para o paciente se sentir cada vez mais confortável, no sentido assim, de aumentar o autoconhecimento. Como eu falei no início, na terapia focada na compaixão, um papel bem importante, um aspecto bem importante é o terapeuta explicar o funcionamento do cérebro e desses três sistemas de regulação do afeto. E a gente sabe que os aspectos, as nossas crenças lá da terapia beckiana ou os nossos esquemas iniciais, eles têm a capacidade de ativar esses sistemas cerebrais. Então, eu estou hipotetizando aqui, isso aqui é um slide que eu fiz a partir de um paciente, que ele mesmo identificou isso, que alguns esquemas podem estar mais relacionados com determinados sistemas de regulação do afeto. Por exemplo, o paciente falou que o esquema de abandono, de vulnerabilidade e desconfiança, quando ativado, está mais relacionado ao sistema de luta ou fuga. Por outro lado, o esquema de busca de aprovação, grandiosidade, autocontrole insuficiente, mais relacionado à busca de recompensa. E um modo criança feliz da terapia do esquema, onde a gente se sente contente, satisfeito, ausência de necessidades emocionais não satisfeitas, estaria mais relacionado com o sistema de calor, afiliação, calor e afeto.
Lógico, gente, isso aqui são minhas ideias, preciso de muito mais estudo, mas eu acho que pelo menos algum sentido isso aqui está fazendo. E o modo adulto saudável, ele não está relacionado só com um sistema de regulação do afeto, porque o modo adulto saudável é a nossa parte mais executiva, e ele vai decidir, entre aspas, se um determinado sistema de regulação do afeto está mais ou menos adequado para cada situação. Então, uma perguntinha que eu estimulo os pacientes a fazerem é a seguinte: estou no melhor sistema de regulação do afeto para tal situação? Então, adulto saudável, aqui eu coloquei uma figurinha de uma senhora fazendo atividade física para representar o nosso adulto saudável. Eu tenho um paciente com um toque bastante grave, a ponto do paciente pensar em suicídio. E depois de um tempo ele melhorou bastante, só que, né, o toque é um negócio um pouco complicado, tem uns resquícios ainda. E quando ele estava relaxando, depois do trabalho, depois do almoço e tal, de vez em quando surgia uma obsessão, um resquício, o que ativava outras crenças do tipo, será que eu estou curado? Será que tudo aquilo que eu passei vai retornar? Será que eu nunca vou me livrar disso? Automaticamente, essas crenças, esses pensamentos que interpretavam a obsessão, ativavam o sistema de luta ou fuga. E ele aprendeu a fazer essa perguntinha aqui. Bom, mas será mesmo que eu estou no melhor sistema de regulação do afeto, depois do almoço, relaxando? E ele mesmo chegou à conclusão de que não, né? Não era uma situação perigosa, portanto, não tinha motivo algum para ele ativar o sistema de luta ou fuga. Consequentemente, ele começava a utilizar as outras estratégias que a gente já tinha utilizado, aprendido na sessão, algumas que eu vou explicar para vocês anteriormente. Então, o modo adulto saudável, entre aspas, pode, com um treino, óbvio, né, gente, pode decidir qual desses 3 sistemas de regulação do afeto é mais útil e buscar estratégias, técnicas para sair de um, entrar em outro. Lógico que quando a gente está no sistema de luta ou fuga, o nosso adulto saudável, em tese, está bem mais rebaixado, né? Por isso o treino. Aqui é uma técnica que eu acho bem interessante. Existem algumas técnicas bem bacanas para você ajudar o paciente a entender como isso funciona. Nessa aqui, você pede para o paciente desenhar os 3 grandes sistemas de afeto com cores diferentes. Nesse caso, no início da terapia, a minha paciente representou o sistema de luta ou fuga de vermelho, o sistema de busca de recompensas de amarelo e o sistema de afiliação calor-afeto de verde. Então, você vai pedir para o paciente desenhar os círculos com o tamanho de acordo com a frequência com que cada sistema de regulação do afeto está ativado. Então, aqui no início da terapia, vocês podem ver que o sistema de luta ou fuga estava bastante ativado e ela resolveu fazer esses risquinhos ao lado, por conta própria, mostrando os estímulos que ativavam tal esquema. Então, vocês podem ver que vários estímulos aqui, internos e externos, ativavam o sistema de luta ou fuga dela. Ela estava numa depressão muito forte quando chegou na terapia. Sistema de busca de recompensa aqui, mais ou menos, e o sistema de regulação de afiliação calor-afeto bastante reduzido. No momento atual da terapia, uma coisa que me deixou bastante contente, ela desenhou novamente. Vocês podem ver que houve uma grande mudança, o sistema de luta ou fuga está bem menor e com menos estímulos. É importante o paciente identificar, gente, que esse sistema não é nosso inimigo. Ele tem muitas vantagens. Agora, na situação de pandemia, a gente tem visto o quanto ele é vantajoso no sentido de nos protegermos e tal. Todos os 3, na verdade, são importantes. O sistema de regulação de busca de recompensas, mais ou menos a mesma coisa, e a grande novidade é que o sistema de afiliação, calor e afeto aumentou bastante. E esses Vzinhos aqui em volta do círculo de verde significa vida, ou seja, ela está tendo muito mais vida do que ela tinha antigamente. Então, basicamente, é um recurso aqui que eu utilizo para ajudar o paciente a entender
como funciona, né, qual a frequência com que esses esquemas estão ativados e onde ele quer chegar. Também daria para me perguntar o seguinte: bom, daqui a quanto tempo, como que você quer que isso esteja? Assim mesmo? Quer aumentar um pouquinho mais o sistema de afiliação? Enfim, vai da criatividade de cada um. E agora a gente partindo já para o final da apresentação, algumas outras possibilidades de técnicas. Mindfulness para adulto saudável. Tem um livro bastante recente que se chama Terapia Cognitivo, Terapia do Esquema Contextual, que fala bastante do quanto a terapia do esquema tem dialogado com terapias contextuais, principalmente com a ACT, terapia comportamental dialética, algumas coisas de entrevista motivacional. E quando fala da terapia, da relação entre terapia focada na compaixão e terapia do esquema, eles focam bastante em estratégias de mindfulness. Ou seja, se a gente ajudar esse modo adulto saudável a criar, fazer estratégias de mindfulness, a gente vai ficar cada vez mais consciente dos nossos esquemas, dos nossos modos, e uma vez que esses esquemas e modos estão monitorados, quando a gente não utiliza estratégias evitativas ou compensatórias ou de manutenção, fica muito mais fácil do indivíduo encontrar alternativas melhores para lidar com esses esquemas, consequentemente com essas necessidades emocionais não atendidas. Então, é bastante útil, na minha opinião, utilizar estratégias de mindfulness para vários casos. Lógico, tudo depende da conceitualização cognitiva, do estágio da terapia. Bom, isso acredito que vocês já sabem. Uma outra técnica de terapia focada no compaixão, que eu acho que está relacionada com fortalecimento do adulto saudável, é a internalização de figuras compassivas e acolhedoras. Quando você utiliza essa técnica, você pede para o paciente imaginar um personagem, montar uma figura, enfim, pode ser qualquer coisa. E você pede para o paciente construir essa imagem com características compassivas. Então, pode ser um híbrido de várias coisas. Por exemplo, a voz dessa figura, a voz pode ser de uma mãe compassiva, a resolução de problemas pode ser de um pai, né? A maneira calma de resolver alguma coisa pode ser de um amigo. Então, o paciente vai criando uma imagem, nomeando, construindo e tal, e ele pode utilizar essa imagem em situações difíceis fora da terapia. Então, ele vai resgatar essa imagem do tipo, tá, como que a minha imagem compassiva que eu criei lá na terapia pode lidar melhor com essa situação? Em um dos exemplos, naquele paciente com toque, ele criou a imagem de um cavalo, então todo esse cavalo é forte, ele é amoroso, ele ajuda quando é necessário. Toda vez que ele lida com dificuldade, ele ativa essa imagem de um cavalo e, consequentemente, lembra das características que ele colocou nesse cavalo. A voz tranquila do fulano de tal. A minha mãe tem a característica tal e tá nessa parte do cavalo. E assim por diante. E a primeira vez que eu utilizei essa técnica foi bem interessante porque a minha paciente criou a imagem dessa ursa com avental. Então eu pedi para ela criar uma imagem e tal, e ela, né, pensou um pouquinho e lembrou dessa ursa que aparentemente era um desenho animado mais antigo. E depois a gente foi conversando, eu perguntei por que ela criou essa imagem, e ela lembrou que a avó dela era bastante compassiva, foi a pessoa que mais ajudou ela durante a sua infância, e era uma ótima cozinheira e cozinhava para minha paciente. Não sei se é coincidência ou não, acredito que não, mas toda vez que ela está em momentos de dificuldade, ela aciona essa ursa com avental que representa a avó dela. Então, é uma memória de alguém que já foi compassiva, que ajudou essa paciente, que ela pode usar para ela mesma. Uma outra técnica legal
é a escrita da carta autocompassiva. Então, você pode estimular o nosso adulto saudável a escrever uma carta para o nosso lado mais crítico. A escrita de cartas é bastante comum na terapia cognitiva, na terapia do esquema, inclusive. Então, são muitas possibilidades. Aqui o Paul Gilbert sugere que a gente escreva uma carta compassiva. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês, tá? Um exemplo hipotético, que eu fui criando aqui esse exemplo hipotético, juntando um monte de paciente. João, hoje eu gostaria de escrever algumas coisas para você. Há muito tempo você vem se cobrando excessivamente por várias coisas e por isso você se sente envergonhado e acaba se autocriticando cada vez mais. Eu acredito que você não merece e não precisa se cobrar tanto. Não há nada de errado em cometer alguns erros ou não ser tão bom como a gente queria. Estamos num processo de eterna evolução e nunca vamos estar prontos. Você não é o único a ter dificuldades, portanto, não há motivos para se sentir envergonhado ou fracassado. Tente ser mais bondoso com você mesmo. Procure fazer atividades que são legais, prazerosas ou qualquer outra coisa que te faça bem agora e no futuro. Trabalhar o dia inteiro e beber todos os dias não é a única alternativa para lidar com emoções e memórias dolorosas. Mas você também não precisa se sentir envergonhado por estar fazendo isso. O fato de você se cobrar menos não significa que você vai deixar de tentar fazer as coisas bem feitas. Pelo contrário, relaxar e se cuidar um pouco pode até ajudar. Você tem responsabilidade pela sua vida e seu bem-estar, mas não teve culpa das coisas ruins e das dificuldades que enfrentou. Você era apenas uma criança e fez o que era possível. Agora o ambiente é diferente. Você não precisa agir do mesmo modo. Você pode contar com o seu lado ou modo compassivo sempre que precisar. Com cuidado e atenção, lado compassivo. Uma outra técnica aqui da NEF, não é do Paul Gilbert, mas eu acho interessante, é o toque calmante. Parece um pouco meloso, né? A própria NEF diz isso, mas eu acho que ajuda bastante, gente. Você pode estimular o paciente a colocar a mão em uma parte do corpo, uma parte que seja mais agradável para ele, pode ser no coração, na barriga, as duas mãos no rosto, numa atitude compassiva. Nesse sentido, há uma grande chance do paciente se tranquilizar com o próprio toque, né? Lembrando que a estimulação normalmente libera alguns hormônios benéficos para a gente e ativa, desde que feito com uma certa frequência, o nosso sistema de afiliação, calor e afeto. Técnicas, a gente tem uma variedade de técnicas. Depois eu vou mostrar alguns livros ali, caso alguém tenha interesse em estudar um pouco mais. Mais uma vez, o medo da compaixão. O Paul Gilbert descobriu que muitas pessoas, na verdade, muitos outros teóricos já dizem isso, ele diz que muitas pessoas se amedrontam muito na possibilidade de sentir emoções prazerosas. Um aspecto que pode explicar isso, gente, é o condicionamento básico. Ele vai falar o seguinte: algumas situações, algumas emoções prazerosas na infância, algumas emoções prazerosas na infância ou adolescência podem ter sido pareadas constantemente com traumas, com coisas muito ruins. E aí eu comecei a prestar atenção em alguns pacientes e tem um exemplo bastante nítido. Um paciente estava jogando futebol, se divertindo muito com os amigos na quadra da escola, ou seja, sentindo emoções bastante agradáveis. De repente, o pai dele chega e bate nele com bastante violência. Então, automaticamente, emoções afiliativas foram pareadas com traumas. Se isso for muito constante, há uma grande chance do indivíduo fazer esse pareamento. Eu não posso me sentir bem porque logo em seguida vem uma coisa ruim. E um outro aspecto também importante é a metacognição. Muitos indivíduos podem acreditar que são fracos, falhos, que vão se tornar muito autoindulgentes quando
o terapeuta joga essa ideia inicial de compaixão. Então, basicamente aqui, gente, não quero me alongar muito. Quando eu comecei a falar de terapia focada na compaixão, muitas pessoas já se animaram e tal. Oh, nossa, vamos fazer técnicas de terapia focada na compaixão logo de cara. Acho que precisa de um pouco de cuidado, conhecer bem o paciente, tem um passo a passo para aplicar essas técnicas, porque alguns pacientes, vários eu diria, não estão preparados logo de cara para experimentar, sentir essas emoções agradáveis. Então, tem literatura sobre isso, tem uma dissertação de mestrado lá de Portugal, facilmente encontrada no Google, que fala sobre o medo da compaixão. Então, acho que valeria a pena estudar um pouquinho mais a fundo, caso alguém fique interessado. E, por fim, gente, coloquei as referências aqui de um modo um pouco diferente. Recentemente saiu, aqui do lado esquerdo, saiu um livro traduzido do Paul Gilbert, Terapia Focada na Compaixão. Abaixo a gente tem o livro Regulação Emocional em Psicoterapia, que tem técnicas de várias abordagens de terceira onda, inclusive um capítulo de terapia focada na compaixão. Na editora Sinopsis, a gente tem 3 livros de psicoterapias de terceira onda, 2 do Wilson Vieira Mello, e um aqui de 3 autores, não estou conseguindo enxergar bem, esse de baixo aqui, Terapias Comportamentais de Terceira Geração. Cada um desses livros tem um capítulo específico sobre terapia focada na compaixão. Esse livro azul aqui de cima, A Prática das Intervenções Psicoterápicas, como tratar pacientes da vida real, tem mais relacionado à prática. Então, vocês podem encontrar técnicas ali também. Enquanto o outro aqui do Wilson Vieira Mello foca mais na parte teórica. A Kristin Neff tem 2, não da terapia focada na compaixão, mas uma pioneira no estudo da compaixão, muito mais focada no budismo do que nas neurociências, mas tem uma série de técnicas que podem ser adaptadas também. E o livro A Ciência da Compaixão mostra vários modelos de compaixão, inclusive modelos que mostram muito bem como a terapia focada na compaixão tem sido aplicada em grupos, não só a nível individual. Ok, gente. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu me coloco à disposição aqui para a gente conversar um pouquinho, saber se vocês têm alguma dúvida. Juliana, se quiser me ajudar agora. Oi. Tá aberto a perguntas para o pessoal. Boa noite, Maicon. Boa noite. Qual dos livros que você citou que tem técnicas desses todos? Bom, o livro do Paul Gilbert, Terapia Focada na Compaixão, ele é o mais completo. Ele tem toda a parte teórica, na primeira parte do livro, na segunda parte, ele descreve umas 10, 15 técnicas. Então, esse é um que tem muitas técnicas e os outros também. O único que não tem técnicas específicas é o livro do Wilson Vieira, de 2014. Mas se você quiser mais focado em técnicas, eu sugeriria o livro do próprio Paul Gilbert, porque daí você já aproveita para conhecer toda a parte teórica com bastante detalhes. Ok, obrigada. De nada. Tem alguns comentários aqui agora que eu vi. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que não concordou muito. Só uma dúvida, eu perdi o início da live.
Vai ficar gravado em algum lugar? Eu acredito que sim, né, Juliana? Sim, ela vai ficar. A gente vai disponibilizar no e-mail de todos que se inscreveram. A gente vai enviar por e-mail e vai estar no YouTube também. Ah, sim. Ótimo. Obrigado. Estou lendo alguns comentários aqui. Mais alguém, gente? Christian fez uma pergunta. Como podemos fazer na prática clínica mindfulness? Bom, mindfulness, não sei se todos já conhecem, tem sido bastante discutido na terapia cognitivo-comportamental e pode ser traduzido como atenção plena, sem julgamento. Então, você pode escolher um foco atencional e focar, né, sem nenhum tipo de... Descobri como. Acho que alguém entrou aqui. Então, você pratica atenção plena, escolhendo um foco único ou até um foco aberto. Então, basicamente, esse é o conceito. Como aplicar isso, eu acho que vai depender bastante de vários fatores, né? Depende muito da abordagem. A terapia focada na compaixão estimula bastante mindfulness, ACT, a própria terapia cognitiva do Aaron Beck. Então, a terapia comportamental dialética, enfim, uma série de terapias vem conversando, vem dialogando, mostrando a importância de mindfulness. Eu vou falar do jeito que eu faço, tá, Christian? Eu não sou muito adepto de aplicar técnicas de mindfulness logo no início do tratamento. Eu ainda sou bastante beckiano e terapeuta do esquema. Eu ainda estou mais focado na mudança de conteúdo, na reestruturação cognitiva ou na cura dos esquemas através ali de questionamentos, alteração emocional. Particularmente, eu utilizo o mindfulness quando eu percebo que a reestruturação cognitiva não está dando muito certo. Alguns pacientes, por algum motivo, que eu acho que não está tão claro ainda, não conseguem mudar o conteúdo cognitivo. Então, para você não ficar naquela insistência, eu parto, digamos assim, para técnicas de mindfulness. Pode acontecer duas coisas ainda. Muitas vezes o paciente chega muito pilhado, é muito ansioso, muito agitado, então você pode aplicar técnicas de mindfulness no início da sessão, para o paciente dar uma calmadinha, né? E aí, depois dele fazer mindfulness, você pode, de certa forma, seguir a sessão com mais tranquilidade. Nesse caso, o mindfulness seria adequado para você tirar o paciente do sistema de luta ou fuga, ou de busca de recompensas, e colocar, pelo menos tentar ajudar ele a entrar no sistema de afiliação, tranquilidade. E outra coisa que eu gosto bastante é mindfulness mais para o fim do tratamento. Na terapia do esquema, que é uma terapia mais forte, que eu tenho acredito que eu tenho um pouco mais de conhecimento, eu comentei, a gente não fala da cura dos esquemas. Então, querendo ou não, os esquemas, pelo menos a maioria deles, segundo a literatura, vão coexistir com a gente. Como eles não têm uma eliminação total, mais cedo ou mais tarde eles podem ser ativados, mesmo com uma frequência inferior, menos forte. Então, nesses casos, eu acabo utilizando mindfulness para o paciente acostumar entender que os esquemas ou crenças, na verdade, vão e vêm, assim como qualquer outra coisa. Quando você estimula o paciente a, enfim, treinar mindfulness, mais cedo ou mais tarde ele começa a acreditar que as coisas são passageiras, inclusive os esquemas. Então, na minha prática clínica, eu faço assim, mas é importante que vocês entendam que cada modelo terapêutico utiliza mindfulness de maneiras diferentes.
Se não ficou claro, vocês vão me perguntando, tá, gente? Ana Aline, ela diz que tem uma pergunta. Pode Uhum. fazer. Ela escreveu aqui ou ela vai perguntar? Ela escreveu. Ah, tá. Eu vou lendo por sequência aqui, pode ser? Uhum. A Cristiana perguntou: o livro de compaixão era um dos que você mostrou? Era um desses, depois eu posso mostrar de novo. Tem como eu enviar essa apresentação para você e depois você compartilhar por e-mail, alguma coisa assim? Tem. Diana, tem? Acho que pode ajudar. A Camila perguntou: quando podemos perceber na prática clínica que a pessoa está mais preparada para realizar práticas mais compassivas? Ótima pergunta, Camila. Novamente, né, eu não sigo estritamente o modelo de terapia focada na compaixão do início ao fim. Eu incluo aquilo que eu acho que é mais relevante para a minha prática da terapia do esquema. Eu costumo utilizar técnicas compassivas quando o paciente já está psicoeducado, quando ele já tem mais ou menos uma ideia, uma reestruturação cognitiva, e ele entende que o modo muito crítico, muito punitivo, muito duro consigo mesmo não é o mais adaptativo. Quando o paciente começa a entender que não é vantajoso você ser muito autocrítico, ter vergonha de tudo, aí eu acho que ele está mais preparado para fazer algumas técnicas de mais compassivas. Se o paciente ainda estiver com crenças muito fortes de que ele precisa se cobrar, se criticar o tempo todo, eu acredito que vai ser um pouco difícil de aplicar técnicas compassivas. Então, é assim, à medida que o paciente reestrutura um pouco, tem um maior entendimento, eu acho que fica mais fácil da gente aplicar essas técnicas. Sem contar que quando a gente fala de compaixão, de terapia compaixão, se a gente fizer uma coisa que o Paul Gilbert explicou para a gente, se o terapeuta é genuíno, se ele tem um interesse forte no paciente, se o paciente sente que tu está ali junto com ele, isso já é compaixão. Compaixão é você se sensibilizar com o sofrimento do outro e fazer alguma coisa para ajudar. Então, só o fato do paciente perceber que você está ali conectado com ele, mesmo no início do tratamento, em tese, já está fazendo terapia focada na compaixão, segundo o Paul Gilbert. Então, não se refere simplesmente a técnicas, também envolve uma postura terapêutica. Aí a Ana Aline, qual dos livros que você falou que foca em mindfulness? Todos, Ana Aline, mais ou menos todos vão falar de mindfulness, porque mindfulness está dentro do modelo de compaixão. Então, é uma das principais técnicas que você utiliza. Eu vou aconselhar novamente, se vocês quiserem comprar só um livro, o próprio livro do Paul Gilbert, porque ele foca muito nisso. O Christian daí falou. Ok, Christian, obrigado. A Luísa tem uma pergunta. A Luísa perguntando por que a gente tem que ter cuidado para aplicar técnicas de compaixão. Eu vou explicar através da fala do Paul Gilbert, tá? Eles fizeram, eu não lembro com tanta exatidão da pesquisa, gente, mas eles fizeram uma pesquisa borrifando oxitocina no nariz das pessoas e descobriram que algumas delas ficavam muito mal quando tinham a oxitocina borrifada, enquanto outras se sentiam muito bem e tal, né? A oxitocina é o famoso hormônio do amor. E através de várias pesquisas, eles identificaram que a oxitocina pode estar relacionada com um trauma. E aí ele deu o exemplo do abuso sexual, que é uma coisa que de vez em quando eu falo nas minhas aulas. Quando uma pessoa é abusada sexualmente ou molestada, querendo ou não, pode acontecer de hormônios sexuais serem liberados. Só que automaticamente isso é pareado com trauma, com horror, com coisas ruins.
mais à frente, numa relação sexual que poderia ser saudável, o cérebro, a amígdala cerebral vai entender que aquilo ali é algo perigoso, porque lá atrás houve um pareamento. Então, Luísa, eu acho que por isso que a gente tem que ter um certo cuidado, tanto porque pode ter tido um condicionamento, como o paciente assim, pode ter crenças muito rígidas ainda em relação a uma série de coisas. Por exemplo, isso é frescura, eu vim para terapia para mudar meu comportamento e agora tu quer falar de compaixão e tal. Compaixão não é um termo assim muito fácil de falar com alguns pacientes. Alguns relacionam com igreja, com crenças religiosas. Então, eu particularmente gosto de focar bastante com a evolução no modelo da terapia focada a compaixão no modelo da terapia focada na compaixão. Ela tem uma base evolutiva de cuidado, né? O ser humano ele precisou desenvolver esses aspectos de cuidado para cuidar da prole. Então, quando o paciente entende isso, acho que fica mais fácil. Ok. O Christian, qual as melhores técnicas para pacientes com toque? Bom, o padrão ouro para toque é exposição e prevenção de resposta, Christian. Do ponto de vista, assim, para tratar das obsessões, até onde eu sei, essa é a melhor técnica ainda, né? Baseada em evidências. Exposição e prevenção de resposta. Lógico que depois você pode incluir outras coisas para complementar, mas a princípio o que funciona mesmo é essa técnica. Não sei se respondi todo mundo, gente. Se tem mais alguma pergunta? Aqui do chat foi todos. Todos? Uhum. Será que é isso, Juliana? Sim. Não tem mais nenhuma pergunta, pessoal? Eu tenho mais uma. Oi, pode falar, Luísa? Eu estava pensando aqui, se a gente atende um paciente que tem esquema de arrogo, né? Aham. E às vezes entende que ele não precisa de ajuda, que ele é bom o suficiente, enfim, né? Tudo, que seja, tem aquela grandiosidade. Como é que a gente pode trabalhar esse tipo de técnica de compaixão com eles? Não sei se fez sentido também, né? Sim. Mas... Bom, para ser honesto, Luísa, eu ainda não pensei no esquema de arrogo, grandiosidade, né? Então, agora você me fez pensar aqui, eu não sei se eu vou te dar uma resposta tão legal. Mas pensando teoricamente na terapia do esquema, a gente não valoriza muito o paciente com arrogo, grandiosidade quando ele está se engrandecendo, quando ele fala de conquistas, quando ele quer se mostrar superior e tal. A gente meio que dá uma ignorada, assim, grosso modo. Enquanto que a gente enfatiza bastante aquela parte da criança vulnerável, que normalmente o paciente acaba escondendo. Portanto, mais cedo ou mais tarde, a gente vai tentar acionar com esses pacientes com esquema de grandiosidade essa parte mais vulnerável, que ele tenta esconder de todo custo, né? Na maior parte dos casos, o paciente com arrogo, grandiosidade, ele está tentando se proteger do jeito que ele pode e não encontrar e não lidar com coisas que foram difíceis na infância. Quando ele chegar nesse estágio de entrar em contato com a criança vulnerável dele, ou o que é criança vulnerável? Repetindo, gente, é quando a gente está muito desesperado, ansioso,
com um sentimento de vazio, um sentimento de abandono. Quando ele entrar em contato com isso, aí sim talvez é a hora da gente tentar encontrar, tentar estimular alguma técnica de terapia focada na compaixão. Não sei se ficou claro, Luísa. Ficou sim, prof. Obrigada. Ok. Tem uma pergunta aqui da Joyce. Geralmente abordo e questiono qual a voz interna que o paciente usa consigo mesmo, geralmente para avaliar o criticismo. Seria uma boa forma de avaliar a autocompaixão? Sem dúvida, Joyce. Eu não sei se a gente está falando a mesma coisa, mas o Paul Gilbert fala muito da voz, do tom da voz interna. O que o Paul Gilbert percebeu? Quando lá na terapia beckiana, mais tradicional, quando alguns pacientes faziam uma reestruturação cognitiva, a voz interna era ainda crítica. Olha, já sei que eu não preciso me sentir mal. Né? Esse pensamento ainda tem um tom de voz, um tom mental crítico. E ele vai estimular, na terapia focada na compaixão, não sei se vocês me entendem, mas um tom de voz também gentil. Então, se você pergunta assim, ó, que tom tu usa consigo mesmo, se tu nota ali que ele está sendo autocrítico, com certeza ele não está sendo compassivo. De cara, assim, qualquer tom de voz mental, ou mesmo na própria na autoverbalização, se tiver criticismo, provavelmente é internalização de figuras representativas, enfim, resumindo, é o oposto, assim. A vergonha e o autocriticismo em excesso, tá, gente? Significam automaticamente que o indivíduo não está sendo compassivo com ele mesmo. Então, eu acho que é uma boa forma de avaliar a compaixão. Falando em avaliar a compaixão, gente, não sei se vocês sabem, mas tem uma escalinha adaptada para o Brasil. Ela está num livro um livro chamado Avaliação em Psicologia Positiva, do Cláudio Rutz. Então, se vocês procurarem lá Cláudio Rutz, Avaliação Positiva, tem duas versões desse livro. Uma das versões tem uma escala de autocompaixão. Inclusive, eu tenho orientado alguns trabalhos de conclusão de curso usando essa escala. Porém, é que essa escala foi elaborada pela Kristin Neff, que tem um modelo um pouco diferente do Paul Gilbert. Então, vocês têm que ter um conhecimento teórico ali razoável para entender que são modelos teóricos distintos. Enquanto a Kristin Neff foca muito no budismo, o Paul Gilbert também dialoga um pouco com o budismo, mas é muito mais focada na evolução da espécie, na biologia. Mais alguma pergunta, gente? Juliana, será que é isso? Sim, acho que não tem nenhuma pergunta mais. Acho que sim, né? Podemos encerrar? Daniele. Eu tenho uma pergunta dentro Uhum. dessa pergunta que a Joyce fez. Enquanto você respondia a pergunta dela, eu fiquei me perguntando, fiquei lembrando de algumas técnicas que a gente viu ano passado, e eu fiquei me perguntando se existe alguma que seja mais apropriada, ou que dê para fazer a reestruturação dessa voz interior, para se tornar um pouco mais autocompassivo. Eu acho que não tem uma única técnica apropriada, Daniele.
eu sempre brinco, né? Técnica é tipo mais ou menos parecido com medicamento. Pode funcionar muito bem para alguns pacientes, para outros não. Então, eu acho que você precisa levar em consideração a conceitualização cognitiva do paciente, os recursos cognitivos, intelectuais que ele tem, entre outras coisas. E a partir disso, eu acho que fica mais fácil de você escolher uma técnica e ir testando com o tempo, aos pouquinhos. Então, eu acho que não tem uma técnica padrão ouro, assim, para ele criar um tom de voz interno mais ameno. Eu acho que isso a gente vai ter que ir descobrindo ali com o tempo. Não sei se acontece com vocês, mas na minha prática clínica, às vezes eu vou todo empolgado e tal, pô, vou treinar essa técnica aqui. Chega lá, o paciente não adere muito, não funcionou, e às vezes te surge uma técnica ali espontaneamente na relação terapêutica. Você cria uma coisa, né, criativa mesmo, e aquilo ali funciona muito bem. Então, eu acho que não, eu acho que a gente tem que ter muito bem claro a teoria, e quando a gente domina a teoria, enfim, tem um bom conhecimento, aí fica mais fácil da gente tentar adaptar para cada paciente. A Gleiciele também já aconteceu contigo de, né, de estudar e tal, e de repente o paciente não adere, enfim. Aí tu pergunta na terapia, do que a gente trabalhou e tal, o que que mais, né, o que que foi mais significativo? Daí ele vai resgatar uma coisa que tu falou e que às vezes tu nem faz ideia do que tu tinha falado. Então, enfim, acho que funciona mais ou menos assim. Prof, Oi. como que a gente pode desassociar, digamos assim, a ideia de que se eu estou bem, eu vou ficar mal, quando muitas evidências na vida da pessoa mostram que isso tende a acontecer? Uhum. Que perguntinha, né, Bianca? Sim. Excelente. Bom, isso parece que tu leu ali a parte que fala do medo da compaixão. Isso a gente chama de metacognição, Bianca. É justamente aquela ideia assim, meu, se alguma coisa boa acontecer, logo em seguida vai acontecer outra. Uhum. Eu não sei se tem uma resposta pronta, mas a gente pode pensar em algumas coisas. Né? Pelo que eu entendi, você fala que há evidências de que quando aconteceram coisas boas, logo em seguida ocorreram coisas ruins. Por que será? Talvez conversar com o paciente. Será que foi azar mesmo? Será que foi o próprio comportamento do paciente que propiciou que coisas ruins acontecessem logo depois? Talvez investigar se isso sempre aconteceu ou só em algumas situações. Uhum. Talvez isso ajude um pouco, assim. Nesse caso, Bianca, eu gosto muito ainda da reestruturação cognitiva, né? Tentar investigar o máximo que aconteceu e a partir disso, enfim, tentar técnicas de mindfulness ou de autocompaixão, enfim, mais à frente. Porque esse é o tipo de caso assim, mais complicadinho, assim, acho que precisa entender bem, talvez enfim, acho que precisaria de uma investigação, assim, não está me vindo mais muitas outras coisas. Talvez um Tá. ponto, assim, é estudar os condicionamentos, se houveram, aqueles que eu A expliquei. conceitualização mesmo. Isso. Será que teve algum tipo de condicionamento? Quais são exatamente as coisas que logo em seguida aconteceram de ruim? Foram coisas catastróficas ou coisas que acontecem basicamente na vida de todo mundo? Será que o paciente se sente culpado por coisas ruins acontecerem ou ele culpa os outros? Será que são os próprios estilos de enfrentamento que influenciaram que coisas ruins acontecessem? Né? Porque a gente sabe que os estilos de enfrentamento, resignação, evitação e compensação, só vão perpetuando os esquemas, né? Então, muitas vezes o paciente acha que coisas ruins acontecem e ele não se dá conta que acontece justamente porque o esquema está operando.
Então, às vezes, em muitas ocasiões, é legal a gente ajudar o paciente a entender se por acaso isso está acontecendo ou não. Lógico que para mim te dar uma resposta assim, um pouco mais clara, eu precisaria saber que tipo exatamente de coisa ruim acontece logo em seguida de uma coisa boa. Mas acho que né, são alguns caminhos que você pode seguir. Tá, ok, obrigada. De nada. A gente tem mais um tempinho ainda, gente. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Podemos encerrar então, Juliana? Também não estou vendo nada mais aberto aqui. Acho que sim, né? Sim, podemos. Então tá. Quero agradecer ao PTC, Juliana, você, por estar nos ajudando aqui. Agradecer pela atenção de todos, né? Quase 2 horas. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente pode conversar novamente. Eu fui mal educado, acabei esquecendo de deixar meu e-mail aqui, mas se vocês quiserem eu vou soletrar aqui, tá, gente? É Maicon, M-A-I-K-O-N, underline, Michels, M-I-C-H-E-L-S, @yahoo.com.br. Ou acho que você pode passar meu e-mail também, né, Juliana, quando você for mandar o material para eles. Então, Sim. se alguém quiser me dar um feedback aí das coisas que eu estou estudando, perguntar alguma coisa, uma sugestão de livro, fiquem à vontade para entrar em contato, tá bom? Pessoal que está agradecendo, eu que agradeço a atenção de todo mundo. Foi ótima palestra, Maicon. Obrigada. Ok, obrigado a todos. Vou saindo aqui, ó, a Daniela aqui colocou meu e-mail, tá, gente? Aqui no chat, para quem quiser copiar.